Eu cresci achando que havia algo quebrado dentro de mim, que eu sentia demais, que eu chorava muito fácil e que tudo isso era um problema que eu precisava consertar. Oi, eu sou a Lulu e eu sempre fui a criança que sentia tudo com muita profundidade. Os adultos se admiravam pela forma como eu conseguia elaborar certas situações e conversar sobre coisas que as crianças da minha idade sequer percebiam. Mas na minha casa, essa mesma característica gerava um desconforto. A sensação que eu tinha de ser incompreendida me acompanhou durante muito tempo. E esse foi um dos motivos mais fortes pelos quais eu procurei abrigo nos livros. Lá eu podia depositar o que eu sentia e me sentir compreendida à medida que eu lia. Eu me lembro de um dia que eu estava chorando muito em casa e as pessoas simplesmente não conseguiam acessar o que eu estava sentindo naquele momento. Até o momento em que uma tia minha me chamou de Salete, que foi uma personagem interpretada pela Bruna Marquezine na novela Mulheres Apaixonadas. A Salete era uma criança que chorava por tudo. Eu lembro de ter chorado ainda mais porque eu fiquei com muita raiva disso. E depois desse episódio, sempre que eu tentava me expressar, meu primo e meu irmão já chegavam dizendo: lá vem Salete de novo. Isso foi me ensinando que havia alguma coisa diferente em mim, mas não me deu nenhuma ferramenta para lidar com isso. Só me deu muita vergonha. Eu achava que isso era um defeito horrível. E aí eu cresci pensando que havia algo de errado comigo. E com essa sensação de que eu precisava conter meus sentimentos. Eu ficava me perguntando, por que eu sinto tanto assim? Por que eu percebo as coisas que ninguém mais percebe? Por que é que isso me deixa tão fraca? Então eu sabia de algumas coisas a meu respeito. Percebia o que ninguém mais via e sentia o que ninguém mais sentia. Mas por muito tempo isso me afetou e não foi nada bom. Eu tinha uma ideia muito foda e eu era capaz de passar horas pensando nessa ideia, fantasiando absolutamente tudo sobre ela. E ela ficava exatamente onde começava, dentro da minha cabeça. Até que chegou um momento, nos meus 20 e poucos anos, que foi um baque. Comecei a perceber que as pessoas com quem eu conversava sobre as minhas ideias, contando como se não fosse nada importante, como se eu mesma não visse valor naquilo que eu estava dizendo, essas mesmas pessoas iam lá e conseguiam concretizar essas ideias no mundo real. E eu ficava parada, anestesiada, como se essa sensibilidade que eu tinha fosse grande o suficiente para me fazer enxergar tudo, mas não para me mover em direção das coisas que eu acreditava e queria muito fazer. Eu tolerei por muito tempo que as pessoas roubassem minhas ideias porque eu não conseguia enxergar valor nas minhas próprias criações. Mas aí eu precisei encarar isso. Eu tinha muitos poemas guardados dentro da minha gaveta. E em 2020 eu decidi publicar um zine e fiz tudo de maneira independente. Negociei diretamente com a gráfica, aprendi tudo no meio do processo. Eu morri de medo de imprimir uma grande quantidade e no final não consegui vender. Mas eu imprimi. O lançamento foi bem na pandemia, eu fiz uma live e eu convidei algumas pessoas para participarem dessa live comigo, para ler algumas poesias, para falar sobre o processo criativo e algumas falaram que estavam muito ocupadas para participar, o que foi engraçado, porque mais tarde, no dia da live, eu vi essas mesmas pessoas assistindo tudo. Aí eu de antes teria morrido de vergonha e teria engolido o projeto. Mas eu fui em frente e consegui vender o zine com uma semana depois do lançamento. A vida gosta das pessoas ousadas, das que dão um passo maior que a perna, das que contam com o ovo no cu da galinha, das que dão nó em pingo d'água. Quando eu dei esse passo, as coisas começaram a se mover. Eu entrei num trabalho novo e eu fui promovida com menos de 3 meses. Sabe por quê? Eles perceberam que eu tinha sensibilidade na minha escrita. E aquilo que eu sempre tratei como um grande defeito foi exatamente o que me fez destacar. Clarice Lispector certa vez escreveu: os sensíveis são simultaneamente mais infelizes e felizes do que os outros. A mesma sensibilidade que te faz ficar muito exausta depois de socializar por muito tempo, que te faz chorar por sentir uma empatia muito elevada pelas dores e pelas injustiças do mundo, a que te faz sentir as coisas com mais potência, também a que te faz enxergar as coisas de uma maneira única.
E eu fico pensando, quando a gente faz as pazes com isso, quando a gente para de gastar energia tentando ser aquilo que a gente não é e começa a enxergar essa sensibilidade como uma força, a gente usa essa força para criar, para se expandir no mundo. Essa com certeza foi uma das minhas maiores vitórias. Me conta aqui nos comentários, você também cresceu achando que você sentia demais? Eu quero muito ler a respeito. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa o like aqui pra eu saber se vale a pena continuar essa conversa. Beijo! Tchau!